Há histórias que não começam com abraços, mas com perguntas. Histórias que nascem no meio do caos, do silêncio e da ausência de referência. Hoje, damos voz a uma caminhada marcada por dores, que muitas das vezes não tem nome, mas que molda alguém forte, real e corajoso. Não estamos aqui para julgar, mas para escutar. Escutar com o coração, o que significa crescer tentando entender o amor, a identidade e o pertencimento em um mundo em que muitas das vezes não ofereceu abrigo. Nesse episódio, eu te convido a sentir, refletir e talvez curar junto com a gente. Me chamo Ingrid e faço parte da família Hellbot. Eu me chamo Eliana Ribeiro e faço parte do Curados para Curar. Meu nome é Naira e hoje estou no Pode Cura. Sua história edifica. Graças, gente. Eu me chamo Edson Ribeiro, sou o pastor-presidente do Ministério Hellbot, faço parte também do Curados para Curar e hoje nós estamos no Pode Cura, pois a sua história edifica. Amém. Vamos lá. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que vai trazer um assunto também muito especial e que eu tenho certeza que você que está aí assistindo vai ser muito tocado. Naira, pra gente que está aqui, a gente já conhece, mas o pessoal que está assistindo agora tem muita curiosidade de saber sobre a sua história. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente. A responsabilidade de estar aqui é muito grande, mas que a minha história de fato edifique alguém aí que esteja do outro lado. Meu nome é Naira, tenho 25 anos. Eu vim de um relacionamento momentâneo, né? Não era um relacionamento fixo. A minha mãe era muito nova, o meu pai já era de idade. Minha mãe na época tinha uns 19 anos, o meu pai tinha uns 50 e pouco. E aí, nesses acasos da vida, eu acabei chegando no mundo aí com toda a força. Sim. Me fala um pouquinho. Você teve contato com seu pai? Como era a sua casa? Como era a sua família? Conta pra gente. Sim, na verdade, eu sou registrada por um melhor amigo da minha mãe, né? A minha mãe, ela não queria me registrar, ser o nome de pai. De início, o meu pai, ele não quis me registrar, ele se recusou a me registrar. Então, a minha mãe, ela tinha necessidade de que eu fosse registrada por uma pessoa, porque ela disse que na escola tinha um amigo dela que não tinha nome de pai, e ele sofria muito bullying, né? Naquela época, então ela não queria que a filha dela passasse por isso. Então, ela tinha um amigo dela que morava muito longe, e aí ele se ofereceu para me registrar. E eu nasci em 99, mas o meu registro mesmo, eu fui registrada em 2001, porém a minha idade, o meu ano de nascimento, tudo foi registrado da forma correta. Porém, só a questão da data do meu registro, de fato, que foi em 2001. Essa pessoa, eu tive primeiro contato com ela quando eu tinha 5 anos de idade, né? E aí depois eu tive um outro contato com ela também quando eu tinha 7 anos. E depois eu tive contato com ele quando eu tinha 12 anos. Esse foi o meu pai que me registrou. O meu pai biológico, eu tenho foto com ele bebê, né? Não me recordo, claro, dessa relação. Depois ele foi visitando, né, a minha casa, em momentos bem raros assim, mas ele se apresentava como um amigo da minha mãe, e aí ele visitava a minha casa. Eu já tive também contatos com ele, que ele já me levou para a casa da família dele. Não sei como ele me apresentava de fato, mas me apresentava como alguma coisa. E aí, ao decorrer da minha história, ele sempre, em alguns momentos, ia lá, mas sempre como um amigo da minha mãe, não como meu pai de verdade, né? Meu pai biológico. No caso, você tinha contato, como era esse contato com seu pai biológico? O meu pai biológico eram contatos bem rasos, né? Às vezes a gente saía, ia no shopping, alguma coisa assim, comia alguma coisa, ou ele me levava no médico, né? Que minha mãe precisava, ele tinha carro, ele tinha muito dinheiro, então ele tinha carro, e aí ele me levava no médico, algo assim. Era muito vago, muito rápido, não era momentos sólidos que eu consigo me lembrar de algum momento com ele. Era algo muito rápido. Eu só sei que eu, como criança, eu senti um amor por ele surreal. Era o cara na terra e Deus no céu, né? Quando eu não sabia que ele era meu pai, né? Nesse caso. Pelo outro, eu não tinha essa relação afetiva com ele, né? Porque a gente não tinha contato. Na época era Facebook, né? E aí era meu sonho achar ele no Facebook para mim ter esse contato com ele. Eu lembro que
Quando eu tinha uns 11 para 12 anos, eu achei o Facebook dele depois de muito custo, porque nem por ligação, nem por nada, eu falava naquela época não tinha um WhatsApp, essas coisas. E aí eu consegui achar o Facebook dele, foi minha maior felicidade, né? Mas mesmo assim a gente não tinha esse contato, eventualmente não. Então, pela história de Naira, né, o que ela conta, a gente já vê que a família dela era uma família diferente, né? Então, a questão do pai dela não foi algo presente. Em algum momento, você sentiu vergonha, medo por conta dessa ausência do seu pai? Não, na verdade me machucava muito quando chegava na época de escola, né? Do Dia dos Pais, que tinha aquelas festinhas dos pais. A professora, ela não quer entender a sua história, né? Antigamente era assim, eu não sei na escola de hoje em dia, eu acho que tudo mais flexível hoje em dia, mas naquela época não tinha esse tratamento especial. Você era meio que obrigado a fazer uma cartinha pro seu pai, a participar da homenagem pro seu pai, né? Quando tinha aquelas apresentações de música, essas coisas. Produzia a lembrancinha. E eu tinha que participar. Só que normalmente quando você vai participar de algo assim, de uma festa assim, você tem um foco, né? Tô fazendo algo para tal pessoa. Eu não tinha um foco, até porque o meu pai que me registrou, eu não tinha esse contato, esse vínculo com ele. Eu não falava com ele por telefone. Eu não sabia a cor favorita dele, porque normalmente eu tinha a cor favorita do meu pai é azul. Ah, quem foi o seu herói? Que herói seu pai representa? Eu não conseguia, porque eu não tinha essa relação com ele. Então, eu não conseguia entender o que ele representava na minha vida, né? Tinha, qual a música favorita do seu pai para você apresentar? Não, eu não tinha isso. Então, para mim era muito difícil quando chegava essas épocas de escola, porque eu não queria participar e eu era obrigada a participar. E aí, pegando esse gancho, nós, como somos os pastores, né, do Ministério Helbot, nós temos esse cuidado. Nós não temos esse costume de comemorar o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Nós temos o Dia da Família. Especificamente, já com esse zelo, com esse cuidado, porque é muito invasivo, é muito constrangedor para muitas crianças, né, pastora? Sim, porque na verdade o que a gente precisa entender que cada família é única, né? Cada família tem a sua história, e aí se a gente não trabalhar com cada um, tentando adaptar cada um na sua realidade, realmente a gente, ao invés de ajudar, a gente vai piorar a situação. Porque o primeiro ano, eu me lembro que as professoras de criança tentaram fazer, né? Lá na igreja, e eu também, como fui uma pessoa criada sem pai, eu olhava e eu vi situação de criança que o pai não estava ali presente, mas estava com a lembrancinha na mão, com cartaz, cantando para ninguém. E aí você entrega isso a quem depois, né? Isso remete à pessoa ao escanteio, né? Sim. Então, assim, por que tem crianças que estão envolvidas e tem outras que estão mais recanteadas? Porque cada uma tem a sua história. Exatamente. Aí, quando a gente tem o caminho da empatia, é essa percepção, esse discernimento, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro e não julgar. Ô, Nália, quando você me fala um pouquinho assim sobre emoções, né? Eu gosto muito disso. Quando você começava a produzir, porque tinha, não sei se na sua época tinha isso, a gente produzia a camisa, a gravatinha, né? O cartão. Quando você começava a produzir, chegava o dia da entrega, que era na sexta-feira, e você ia para casa com isso. O que é que você sentia dentro da mochilinha? Você estava ali com a camisa, a gravatinha, o chapéuzinho, não sei o que foi a lembrancinha, mas aí você está indo para casa com essa lembrancinha na mão. O que é que você sentia? O que é que você pensava? Você entregava alguém, entregava a sua mãe, colocava na estante? O que é que você fazia com essa lembrancinha? Ela não era excluída com relação a isso, né? Não, ela era envolvida. Independente do seu sentimento, se você tem ou não, você tem que participar. Você tinha quantos anos nessa época? Tem mais? Eu acho que o que eu consigo me recordar mais, acho que eu já tinha uns 8 para 9 anos, assim, quando eu entendi de fato, né? Logo quando eu entrei no ensino fundamental. Eu acho que eu bloqueei muito essa parte da minha vida, que eu não consigo saber a quem eu dava as lembrancinhas. Eu não consigo. Não consigo dizer se eu levava para casa, se eu jogava fora. Eu só lembro que uma vez eu fiz pedi para fazer uma carta pro pai. E eu fiz para Deus. Eu falei assim, eu vou fazer para Deus, né? Eu não lembro o que estava escrito, mas eu lembro de chegar em casa e aí eu falei assim, não, essa carta aqui eu fiz para Deus, porque meu pai é ele. Então eu já estava maior, eu já estava maiorzinha, eu já tinha esse discernimento de quem era meu pai biológico, mas ainda assim eu não consegui fazer a carta para ninguém. Eu fiz para Deus.
Porque quando a gente fala assim, eu tenho um pai biológico e eu tenho um pai que me registrou, a gente entende que com algum você teve contato. No meu caso, eu não tive contato com nenhum dos dois, né? O meu pai biológico, eu tinha contatos muito esporádicos, era muito rápido, eu não tinha uma relação firme com ele. Então, eu não tinha um sentimento de laço paterno, não tinha um sentimento de laço paterno relacionado a isso. Então, eu lembro só de uma vez. A única lembrancinha que eu lembro de trazer para casa foi essa, que eu fiz uma carta para Deus. E eu dizia que ele era meu pai. Agora, o que é que estava escrito ou deixava de estar, eu não consigo lembrar. Eu acho que, de fato, eu bloqueei essas memórias minhas da infância. Quando você descobriu quem realmente era seu pai biológico? E como foi isso? Sim, como eu disse, né? Anteriormente, eu tinha um amor muito forte pelo meu pai biológico, né? Eu não conseguia explicar. Uma vez minha mãe me perguntou assim, se você hoje pudesse escolher quem fosse seu pai, até porque eu comecei a criar uma raiva pelo meu pai que me registrou. Eu comecei a criar uma revolta muito grande, tipo, ele é meu pai, por que ele não vem me ver? Por que ele não participa das festas da minha escola? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Então, a criança, ela começa a criar aquele remorso, tá em construção de caráter, aquela questão das emoções. Então, eu ficava, por que que ele fez isso comigo? Por que que ele mora tão longe, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei à minha mãe se eu tinha irmã, e minha mãe disse que sim. Então, na minha cabeça era o quê? Ele ama mais a minha irmã do que a mim mesmo. Excluída, né? Eu era excluída. E aí, eu tinha aquela revolta comigo ali, né? Aquela briga. E aí eu lembro que quando eu fiz 11 anos, né, o meu pai biológico, ele estava muito doente mesmo. Eu acho que ele já estava para ir com Deus. E aí a minha mãe entendeu que ela precisava conversar comigo sobre ele, até mesmo para ele não morrer e ela ficar com esse sentimento de que nunca me contou. Então eu lembro dele estar internado, estava na UTI, assim, mais ou menos. E aí a minha mãe, ela sentou comigo e ela falou, eu tenho uma coisa para te contar, eu preciso te falar sobre isso. Aí eu não lembro como foi essa conversa, mas foi uma conversa séria, na qual ela sentou comigo em uma mesa, se eu não me engano foi em uma mesa, e ela falou que o meu pai, que me registrou, ele não era o meu pai de verdade, ele era um amigo dela e tal. Então ela foi conduzindo aquela conversa, ela falou que meu pai biológico, ele estava internado e ele estava para morrer. E ela entregou essa bomba assim no meu peito e eu disse, e agora? Eu disse, agora que eu sei que ele é meu pai, ele vai morrer, como é que vai funcionar isso? E aí eu lembro que todo o amor que eu sentia por ele acabou. Tipo, eu não consigo explicar, mas não existiu, era como se fosse uma pessoa desconhecida pra mim. Eu amava ele, eu tinha um sentimento por ele muito forte, porque às vezes a gente acha que a criança ela não tem maturidade o suficiente para entender certas coisas, só que eu acho que Deus ele é tão perfeito, tão incrível, que a criança ela tem um sentimento, ela acaba tendo aquele sentimento. A pessoa ela acha que não é nada dela, mas quando a gente tem um DNA, um laço forte, não sei explicar, mas eu senti um amor por ele surreal e eu nem tinha tanto contato com ele. E aí quando eu soube que ele era meu pai biológico, né, pra mim ali o mundo acabou. Tipo, eu não lembro da minha reação, não lembro de nada, eu só lembro que morreu, o amor morreu. Mas assim, você foi decepcionada, né? Sim. Mas toda decepção, ela vai te impulsionar para uma reação. E a sua reação foi essa, né? Sim. No caso, quando você ficou sabendo, poxa, eu vivi com esse cara aqui, convivi, gostava dele, admirava, e ele era meu pai. Será que a sensação que você teve foi, tipo, ele me roubou os melhores momentos da minha vida? Será que essa revolta, essa coisa de falar, não amo mais, não quero mais, será que você associou? Eu acho que sim, porque a criança, ela não consegue, né, descrever as emoções. Sim. Se a gente for parar para pensar hoje, na maturidade que a gente tem, né, eu acho que sim, eu acho que foi isso. É como se eu sentisse raiva de... Ele estava aqui o tempo todo, eu não precisava ter passado por isso, eu não pude viver e eu passei por isso e eu não pude viver. Né? E eu lembro que quando eu liguei pra ele, né? Ele se recuperou um pouco ainda no hospital, eu liguei pra ele. Eu falei, quer dizer que você é meu pai, né? Eu nem sabia como era falar, amiga. Não sabia como era falar, eu não sabia. Eu falei, quer dizer que você é meu pai? Ele, não, eu não lembro como foi a conversa, eu só lembro dele dizer assim, quando eu me recuperar, a gente vai sentar e conversar. Então eu criei essa expectativa, não, a gente vai sentar, vai conversar. Nesse momento aí, você sabia mais ou menos assim, tem noção, a sua idade
Tinha 11 anos. 11 anos. Eu nesse tinha 11 momento. anos. Eu acho que uma coisa Eu já da tava mais- história de Naira, né, que a gente percebe algo muito forte, é quanto a sua presença, pai, é importante, né, no decorrer da trajetória da criança. Sim. Então, infelizmente, a gente vive hoje em um país, né, eu posso falar do Brasil, que, infelizmente, a questão do pai estar presente, eu não falo não somente no registro, né, porque você vê que isso não foi de muita valia para ela, na questão da formação, da criação, mas a criação do seu filho é muito importante você estar presente, né, não somente quando tem festinha de escola, geralmente é só a mãe, quando tem alguma coisa para resolver, geralmente só a mãe, o pai também é importante, né. E às, Muito vezes, importante. e às vezes o que está presente são os presentes. Né? O que está presente são os presentes. E às vezes o pai acha que aquilo é o suficiente. Os presentes, né? Mas não o marco dele, né? Ele não marcar a criança com a presença dele, mas marcar a criança com o presente. Mas querendo ou não, ele tá vamos muito hoje na ausente. loja, qual presente você quer, você pode escolher qualquer um. Vamos então, às vezes a criança não quer isso, né? A criança só quer ele ali, tentando assistir, tentando fazer qualquer outra coisa. Exatamente. E aí foi a parte que a criança criou expectativa. Pô, meu pai vai vir, a gente vai conversar, a gente vai se acertar, ele vai ser diferente, agora eu vou ter um pai. Por mais que o sentimento morreu, a esperança de que tudo ia se fazer sim. novo existiu, né? E não foi bem assim que aconteceu. Ele chegou, ele não soube conversar, ele estava muito sem graça, né? Acredito que o sentimento de culpa ele bate imediato. E ele ficou tentando e tal, mas eu não lembro dessa conversa ser algo saudável. Eu lembro de não parecer ser uma conversa, parecia que a gente estava sentado, todo mundo no sofá, e aí ficou aquele silêncio. E aí, eu sou seu pai, tá, não sei o quê. E aquilo ali, cada dia mais, Uma conversa muito foi vazia. muito vazia, tipo, não teve um pedido de desculpa, não teve isso, porque às vezes a gente não entende o poder da palavra me perdoe, me desculpe. Eu acho que seria tudo muito mais fácil se as pessoas conseguissem usar essa palavra quando de fato elas a magoassem, né? Porque às vezes a gente acha que fulano não vai se importar com isso. A gente faz outra coisa, a pessoa vai esquecer, ainda mais quando se trata de criança, que a gente acha que a criança sempre vai entender tudo, né? E na verdade a criança não entende tudo. Para a criança é muito mais difícil entender isso. Minha mãe ela não confiava deixar eu com meu pai sozinha, de forma nenhuma. Então todas as vezes que eu tinha a oportunidade de estar com ele, a minha mãe tinha que estar presente. A gente viu, né, amiga, que você não teve essa estrutura com seu pai. Mas eu queria também, eu acho que é uma curiosidade pessoal também, tá de alguma forma se identificando com a sua história. Como era a questão da sua família em si, né? Você não tinha esse apoio do seu pai, como era a questão da sua relação com sua mãe, como era a sua estrutura emocional? Sim. Com a minha mãe também não foi muito fácil, né? Minha mãe tinha uma relação homoafetiva com outra mulher. E aí eu cresci num lar, já nasci nesse lar onde tinha duas mulheres. Então, eu nasci sem a presença masculina, né? Então, para mim, era algo que não era anormal, porque eu já nasci nesse meio. A gente considera algo anormal quando a gente convive com um homem e uma mulher, e aí, do nada, isso muda. E era algo que você não estava acostumada a ver, tipo, fora. Assim, Exatamente, né? Era a minha realidade de família, porque eu andava no meio de pessoas assim. Então, para mim, era algo super normal. Então, eu tinha um pai, mas esse pai não era presente, e a minha mãe acabava que, por ela trabalhar muito, né, ela sempre trabalhou muito, ela também não era presente, né? Quando eu era pequena, antigamente tinha aquelas babás que pegava a pessoa, a minha mãe pegava no interior, trazia para morar dentro da nossa casa, e essa pessoa dormia lá. Então, a minha babá morava junto com a gente. Até os meus 5 anos e meio, quase 6, eu convivi com babá. Então, a minha mãe, ela trabalhava muito, né? Ela trabalhava quase 36 horas e folgava 24. Então, essas 24 que ela folgava, ela ficava descansando, dormindo, porque ela trabalhava por muitas horas fora, né? Perdia a noite e tal. Então, eu convivia com essas babás. Então, eu não tive muito minha mãe presente na minha infância. Então, eu já não tinha o pai e eu também não tinha a mãe, né? E aí, a presença que eu tinha mais era da minha avó e da minha tia. Amiga, me fala uma coisa, qual era o seu maior desafio hoje que você
lembra assim, poxa, Ingrid, isso para mim foi o meu maior desafio de não ter minha mãe tão presente por conta do trabalho e meu pai também não participar da minha história. Qual era o seu maior desafio? Porque a gente está falando de uma criança, a gente está falando de uma pessoa de 8 anos de idade, de 11 anos de idade, que eu acredito que era meio confuso, né? Tipo assim, não tenho minha mãe aqui porque ela precisa trabalhar, não tenho meu pai aqui porque a gente não cresceu junto, a gente não tem essa história junto. Então, qual eram os seus maiores desafios que você tinha? Na realidade, como eu disse, né, eu bloqueei muito minhas emoções. Então, de 5 anos para trás, eu não consigo lembrar de muitas coisas. Eu lembro que com 6 anos de idade eu tive que morar no interior porque minha mãe estava passando uma certa dificuldade, né? Ela saiu do trabalho, então ela não tinha mais como sustentar, até porque eu estudava em escola particular, né? Também, minha mãe, como ela trabalhava muito, ela ganhava um dinheiro, né? E aí eu conseguia estudar em colégio particular, ela pagava babá, tudo mais. E ela não teve mais como manter isso, então ela precisou que eu fosse para o interior morar com meu avô, né? O meu avô ele veio me pegar e eu morei durante 1 ano no meu interior. E aí também eu não tive a presença da minha mãe, né? Eu lembro que a minha bisavó, ela fazia de tudo por mim. Né? De todas as festinhas, ela fazia questão que eu participasse, fazia questão que eu me apresentasse em tudo. E aí eu lembro que tinha aquelas rifas antigamente que ganhava um relógio, né? Que tinha uns aviões assim. E aí eu comprava. Foi uma fase assim difícil para mim, mas ao mesmo tempo muito boa, que eu trago memórias muito boas. E aí a minha avó, ela comprava essa rifa, ou eu comprava a rifa, né? E aí ninguém assinava. E aí minha bisavó assinava todos os números só pra me ganhar o bendito relógio. Porque pra ela era importante que eu sentisse que eu consegui também. Então foi a fase da minha alfabetização, né? Com 6 anos eu fui alfabetizada lá no meu interior. E aí logo em seguida eu retorno pra Salvador. Minha mãe, ela conseguiu um emprego e aí conseguiu que a gente fosse morar em Salvador. Só que assim, a minha mãe, ela nunca teve uma casa, né? A gente sempre morou na casa dos relacionamentos dela. Eu fico pensando aqui, né? Como foi que você formou a sua estrutura familiar? Entendeu? Porque assim, a gente precisa de uma modelagem de família, uma referência. E aí, você teve vários. Como foi essa formação dessa estrutura familiar, né? O que você pensava, como você agia, quem você seguia, quem você sabe tinha, por exemplo. Fala aí, porque tudo é muito confuso, velho. É verdade. Era muito confuso pra mim ter alguém pra seguir, né? Eu tinha a minha avó, eu tinha a minha tia, lares diferentes, com culturas diferentes, ensinamentos diferentes, no qual eu tinha que assimilar o que é certo e o que é errado, porque a minha avó vai dizer que esse copo desse jeito aqui tá certo, a minha tia vai dizer que o copo aqui tá certo, e a minha mãe vai dizer que é aqui que o copo tem que ficar. Então eu tinha que entender, tá, e agora? Quem é que tá falando que tá certo? Então era algo muito confuso para mim quando se tratava dessas questões, né? Porque quando eu ia para casa da minha avó, eu voltava de um jeito. Quando eu ia para casa da minha tia, eu voltava de um jeito. Aí a minha mãe tinha que me moldar totalmente de uma forma, né, diferente do jeito que ela já ensinava. É igual uma criança hoje que tem pais separados, que vai para casa do pai, o pai ensina uma coisa. Vai para casa da mãe, a mãe ensina uma coisa. Então era exatamente isso, né? A minha tia, ela tentava me moldar da melhor forma possível, para que eu crescesse uma mocinha, que eu fosse uma menininha, uma bonequinha. Ela penteava meu cabelo, era aquela coisa desse cuidado, sabe? De mãe para filha. Inclusive, eu tenho um anel de 15 anos, né? Quando eu fiz 15 anos, foi minha tia que me deu o meu anel. Ela disse que ela não teve uma filha, então ela iria passar esse anel para mim. Então, minha tia era muito nova quando eu nasci. Ela era uma adolescente ainda. E minha tia, ela pegou esse cuidado para ela também. E aí, minha tia tinha uma formação de família, né? Ela era casada com meu tio. Então, quando eu nasci, eles ainda não eram casados. E aí, logo em seguida, né, depois de um tempo, casou. E aí eu era princesinha. Até então da família, eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, né? Aquela responsabilidade de ser a primeira, que chegou chegando. E aí minha tia tinha esse cuidado, esse carinho comigo, essa cautela. Minha avó, ela tinha uma responsabilidade sobre mim, né?
mas não era igual a minha tia. Minha avó era aquela avó que levava para conhecer os lugares, né? Então eu fui para cinema com minha avó, fui para shopping com minha avó, viajava, Natal, Réveillon, essas coisas eu já passava com minha avó, né? Não passava tanto com minha tia, eu já era mais com minha avó. Então cada lá era totalmente diferente. E minha tia, ela sempre tinha aquele cuidado de chegar, cadê essas unhas? Deixa eu ver as unhas para ver se tá certo. Então tinha que estar tudo perfeitinho, tudo mocinha, bonitinha. Ensinar a botar um short por baixo da saia, do vestido, já era com minha tia. Então cada pessoa me ensinou um pouco, né? Moldou um pouco cada um o meu caráter, né? Tive um ensinamento totalmente diferente nas 3 casas. E a preocupação muito grande de eu ser alguém diferente, eu ser alguém melhor. E às vezes essa responsabilidade que se lançava em cima de mim, essa cobrança muito alta, era coisas que às vezes me traziam uma confusão, sabe? Porque você tem que ser diferente, você tem que ser melhor, você tem que estudar, você tem que ser alguém, você tem que formar uma família. Então eu sempre, não, eu tenho que fazer isso, 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 e dessa forma, porque se não for dessa forma vai estar errado. Tinha um certo e um errado na cabeça delas. Eu tinha que seguir aquele modelo padrão do certo e do errado, né? Certo e errado para diferentes tipos de pessoas. Sim, exatamente. O que é certo para mim talvez não seja para Eliana, talvez não seja para o pastor. Exatamente. Então, nesse período, o que eu mais falo é confusão. Sim. É muito complicado, desafiador para uma criança, né? Que a gente sabe que não vai permanecer uma criança. Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, né? E ela depende muito dos adultos. E olha todo esse cenário aí vivido pela nossa irmã Naira, os adultos, né, que poderia conduzi-la de uma forma mais saudável, a confusão tá na cabeça da menina. Eles também, né? Tá Nem eles formada. conseguem. Exatamente. E aí são criações diferentes, são formas de lidar diferentes. E isso acaba gerando uma confusão muito grande, né? Porque eu vivia no lar e era ensinado o que é certo e o que é errado, né? Até então, como eu disse, eu não tinha essa maldade. Então, eu criança ainda, eu não sabia o que significava o relacionamento da minha mãe. E a minha avó, ela sempre dizia, é algo errado, mas eu não sabia o que era, o que não era, ou deixava de ser. Tipo, se eu quisesse jogar bola, eu não podia jogar bola, porque isso é coisa de menino. Então, não podia incentivar essa questão, Então, né? em nenhum momento sentaram com você e falaram, e aí, como é que tá tudo organizado na sua mente? Não nunca tinha existiu. nenhum dessas aí Não. tem, Quando né? você fala de ser alguém melhor, que você tinha essa instrução de ser alguém melhor, o que seria esse alguém melhor? Porque o que eu estou entendendo aqui é que ser alguém melhor era ser alguém diferente de sua mãe. Exato. Na verdade, já existia esse conflito entre elas, né? Era uma relação mal resolvida, né? Que veio desde a antiguidade. Eu lembro que eu não sabia, né, quem era meu pai biológico. Eu sabia que era meu pai que me registrou, porque como eu falei, eu soube quem era meu pai mesmo com 11 anos de idade. Então, às vezes eu chamava meu pai que me registrou de pai e a minha avó mesmo tinha uma relutância contra isso, tipo assim, não chama essa pessoa de pai. E isso fica muito aceso na minha memória, sabe? Não chama, tipo, por que não posso chamar de pai? Como assim eu não posso chamar de pai? Ou seja, todos sabiam, todos desconfiavam, menos a própria protagonista da história, Mas que se não sabia exige quem de era, você né? para ser uma pessoa melhor, mas não tem um protótipo ali. É Não, você seguir. E não- quando não você tem tinha. aquela afinidade, tá tentando se aproximar, chegava um bloqueio. Exatamente, não tinha essa instrução, né? Não era sentado comigo para falar. Eu lembro que, agora me veio na memória uma vez que eu acho que eu estava muito revoltada, muito inquieta. E aí minha tia sentou comigo e falou assim, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Aí eu desabafava, não, por causa disso, disso, aquilo com minha mãe. E aí ela tentava, assim, me acolher, né? Mas era um acolhimento que, tipo assim, depois não existia essa conversa. Como eu disse, a minha avó e a minha tia, ela diretamente era uma rede de apoio para minha mãe, né? Mas indiretamente acabava que trazia esses sentimentos em mim à tona, porque como eu disse, o ensinamento era diferente. Então o certo para minha avó não era o certo para minha mãe, o certo para minha tia não era o certo para minha mãe. Então minha mãe dizia que quando eu voltava da casa, eu voltava uma criança transtornada, cheia de ideias diferentes. E aí minha mãe tinha que toda vez ir moldando aos poucos, desconstruindo aquilo que eu construí mediante ao lar, né? Então, para uma criança saber administrar
essas ideias é algo muito difícil, porque a gente não está falando de um adulto que você tem uma personalidade que hoje você não é influenciável. Você está com uma criança, automaticamente ela vai ser influenciada pelos mais velhos. Então, se Eliana fala para mim que o certo é ter um pai e uma mãe dentro do lar, tá, mas eu vivia com 2 mulheres dentro do meu lar. E eu não achava algo errado, porque eu fui criada a minha vida toda com 2 mulheres dentro do meu lar. Então, como é que eu falava? Mas se o certo é ter um homem e uma mulher, por que que eu não tenho um homem e uma mulher dentro de casa? Interrogação. E aí a interrogação começava a bater. Não tinha maldade. A criança, ela não tem a maldade. Mas aquela confusão ficava ali, né? Eu ia pra casa da minha tia era casada com um homem, né? Minha avó tinha o seu namorado. Mas eu voltava pra casa da minha mãe não tinha um namorado. Então eu ficava naquela coisa. Então o certo era o deles e minha mãe estava errado. Mas ninguém nunca aceitou comigo pra explicar. Eu só tinha que aceitar. O certo é esse aqui, o errado é esse aqui. E o que eu fizer pra você é pro seu bem. Então sempre foi nessa linha de raciocínio. Amiga, você consegue se lembrar nessa época? Eu falo da você criança, jovem, adolescente. Como eram as suas emoções? Você acha que você era uma criança muito revoltada? Porque a gente tem muito essa ideologia, né? Quando não tem essa base perfeita, essa base, um bom exemplo, a criança cresce uma criança revoltada com a vida, não quer saber de nada e tal. E a gente dificilmente a gente senta e para conversar com essa pessoa revoltada, né? A gente prefere titular ela, falar vários outros adjetivos, do que sentar e tentar compreender como foi a história dela. A gente até aqui já consegue compreender que a história de Naira é um quebra-cabeça que a gente está tentando montar. Então, imagine a gente que está ouvindo, imagine ela tentando moldar quem ela vai ser, quem ela é. Então, você consegue se lembrar das suas emoções, se você era realmente uma revoltada, tipo assim, não quero dar satisfação pra ninguém, tô nem aí pra minha vida. Sim. O meu cenário era pra dar tudo errado, né? Todo mundo que escuta um pouco fala que era pra mim hoje dar tudo errado. Só que eu acho que Deus, ele teve muita graça de mim, né? Ele teve muita misericórdia. E Deus, ele sempre enviava pessoas para me amparar, né? Como eu disse, eu não tinha a presença da minha mãe, eu tinha a presença da minha avó e da minha tia, mas não era assim, em todos os momentos. A festinha de escola, eu não tinha o meu pai, também não tinha a minha mãe, mas também não tinha a minha avó na minha festa de escola. Então, eram datas comemorativas com qual eu não tinha a presença de ninguém. Então, além da questão que eu era obrigada a fazer pro pai, eu tinha que fazer pra mãe também. E minha mãe trabalhava muito, então minha mãe nunca estava presente, era raridade. Então minha mãe não me levava na escola, pelo menos se ela me levava, né? Eu não lembro, não consigo lembrar dessa relação no qual ela me levava para a escola. Eu não consigo de forma nenhuma ter a lembrança disso. Então minha mãe não me levava para a escola, minha mãe não penteava meu cabelo, porque ela não sabia pentear, então ela não penteava meu cabelo, era outras pessoas que penteavam meu cabelo. Não tinha esse momento de parar um tempo e ter um tempo de qualidade, né? Essa troca. Então, dentro de mim, eu criei muita revolta. Eu dizia, minha mãe não me ama, eu não era para nascer, por que eu tinha que nascer? Se eu nasci dessa forma, se eu não tenho um pai, eu também não tenho uma mãe. Então, eu lembro de uma vez que a gente passou um período de fome, né? A gente passou um período, um bom tempo, assim, de fome, no qual a gente comia arroz e empanado de frango, que era o mais barato na época, né? E aí, a gente morava numa casa onde era 2 vãos, e tinha uma cama de solteiro e a gente dormia junto. Então, pra mim, aquilo ali foi a melhor época, porque ela estava desempregada. A gente morava numa casa relativamente pequena, não tinha alimento, mas eu tinha ela. Não importava a qualidade de vida que estava sendo proporcionada a mim. O importante era a presença dela. Então, para mim, foi um momento muito importante e marcante. Eu dizia muito para ela, né? Eu lembro que quando ela começou a trabalhar novamente, eu disse assim, eu preferia passar necessidade e ter você por perto. Então, eu não tinha esse convívio com minha mãe. Mais importante para a Naira naquele momento era a presença. Era a presença, não era o que o dinheiro dela me proporcionava, né? Porque hoje, as mães de hoje em dia acham que qualidade de vida para um filho, dar o de melhor, é você dar tudo que o filho precisa, que o filho quer. Mas às vezes o que o filho precisa é a presença de fato. Que foi o que de fato eu não tive, né? Deus enviava pessoas na onde a gente morava que me acolheu. Eu era uma criança muito querida. Eu tive que aprender a ser muito comunicativa na minha vida.
ou senão eu ia viver sozinha, isolada em um canto. Então, eu tive que aprender a ser comunicativa, eu tinha que chegar nas rodas e fazer amizade. Eu precisava disso para mim ter alguém para conversar. Às vezes eu falava, mãe, eu quero conversar. E minha mãe dizia, meu filho, eu tô cansada, eu tô sem tempo. E aí mas eu só queria conversar. E pra ela, eu chegava cansada do trabalho, não queria ouvir ninguém, não queria falar com ninguém, só queria descansar. Mas eu tinha necessidade de ser ouvida, né? Eu fiquei sozinha em casa desde os meus 7 anos. Quando eu fiz 7 anos, eu já ficava sozinha em casa. Então, minha mãe trabalhava de novo, né? 24, folgava 24 e eu ficava sozinha. Então, eu queria chegar, fazer atividade da escola com minha mãe, eu não tinha esse tempo de qualidade, não existia isso. Minha mãe nunca foi na escola em reunião minha, não existia essa questão de minha mãe ir na escola. Porque ela não tinha tempo, né? E ela colocava essa falta de tempo e eu não entendia essa falta de tempo. Não tem como uma criança entender isso de forma nenhuma. Amiga, o que isso te causou? Rapaz, eu acho que hoje eu sou muito insegura na minha vida, né? Relacionado à capacidade. Eu nunca acho que eu sou capaz de nada, porque normalmente quando a criança tá na escola, né, que vai fazendo alguma coisa, a mãe, não sei fazer, mas você consegue, meu filho. Eu não tive você consegue, meu filho. Meus deveres eu tinha que fazer sozinha, eu tive que aprender a fazer meus deveres sozinha. Então, eu não tinha ninguém para pegar na minha mãozinha, a gente vai fazer isso hoje. Não, eu não tinha esse contato, né? Ninguém sabia quem era minha mãe na escola. Ninguém tinha esse contato comigo. Eu tive que aprender a me virar muito rápido, a não depender da minha mãe, né? Eu tive, entre aspas, uma parte da minha infância roubada por isso. Porque eu tinha que amadurecer, eu tinha que tomar frente de certas coisas minhas que às vezes eu só precisava recuar e dizer, não, minha mãe resolve por mim. Eu não podia fazer isso em momento nenhum, porque minha mãe não ficava em casa, então eu precisava resolver. Se eu tinha um momento de tristeza, eu precisava resolver sozinha aquela situação. Hoje é assim? Você deixou eu acho que sim. Eu acho que até hoje eu sou assim, quando eu tenho alguma coisa que tá me incomodando e tal, pra me externar tem que estar, tipo assim, no meu cúmulo já, no meu limite. E aí eu preciso externar. E hoje, pra mim, é muito difícil eu conseguir deixar alguém tomar frente de mim pra alguma coisa. Quando você fala assim, eu não gosto que ninguém me defenda, você já parou para pensar que talvez a palavra não seja eu não gosto? Sim. Como é que você não vai gostar de algo que você nunca teve? De algo que você nunca viveu? Será que isso não é um sistema de defesa? E se eu permitir que alguém venha me defender e de repente essa pessoa não me defender, aí vai ser uma decepção. Aí para eu não me decepcionar, eu vou me trancar, me guardar, me revestir e vou usar essa palavra. Eu não gosto que ninguém me defenda. Mas como gostar de algo que a gente nunca viveu? Sim. Eu convido vocês talvez pensar nisso. Porque às vezes a gente usa palavras assim, eu não gosto que ninguém me defenda, eu não gosto de abraços, eu não gosto de beijo, eu não gosto de eu te amo, você não gosta ou você nunca teve e não sabe lidar com isso, né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar, são coisas desse tipo que a gente trabalha no nosso curado, não no mês de setembro, mas no ano todo, porque o nosso Curados para Curar, ele não é apenas no mês de setembro, no mês de setembro é a conferência, mas a gente trabalha de janeiro a janeiro sobre isso. Então assim, hoje eu me faço essa pergunta, né? Eu não gosto ou eu tenho medo do novo? Teve um momento que a gente teve com os jovens, né, que para mim isso ficou muito marcado. E depois, para eu tentar resolver isso comigo, foi muito difícil. Eliane trouxe uma vez, né, a gente falar, se permita sentir. E naquele momento, e depois, eu sou uma pessoa que eu reflito muito depois sobre as coisas, e aí eu me permiti sentir. E me permitir sentir não foi fácil para mim. Às vezes, realmente, você se permitir sentir, será que eu não gosto? Ou será que eu não sei lidar ainda? Eu não sei lidar ainda. Diante de toda essa confusão, tudo isso que você viveu, hoje você para e analisa assim, o que mais traumatizou você? A ausência de todo mundo. Tipo assim, a ausência. Eu não tinha, o que a Eliana falou, né? Às vezes não é o que eu não gosto, o que aquela sensação vai me trazer. Porque às vezes eu depositei muita expectativa no outro. E todas as vezes que eu depositava essa expectativa, isso me frustrava. Né? Então, o sentimento da ausência, ela é muito difícil, né? Porque quando você tem uma realidade, que você tem a ausência do pai, mas você tem a sua mãe, supre de uma certa forma.
mas eu não tinha essa presença, né, de ninguém. Então a minha avó realmente era presente até um certo ponto, mas não era em todos os pontos que elas eram presentes. Como eu disse, eu tive que criar essa independência muito rápido, porque todas as vezes que eu dependia de minha mãe para resolver algo para mim, me machucava. E isso me frustrava. E o rancor ia crescendo. Então eu falava assim, eu preciso ser independente para mim não depender mais dela para nada na minha vida. Eu preciso ser independente. Eu criava isso na minha cabeça. E em quesito de escola mesmo, quando a minha mãe ela ficou desempregada, né? Um dos exemplos, quando a minha mãe ela ficou desempregada, eu estudava em colégio particular e eu tive que ser transferida para um colégio público. E nessa que eu fui transferida para um colégio público, quem estuda em colégio particular, né, as mães que têm seus filhos em colégio particular, vai saber que se você tiver com alguma mensalidade atrasada, eles não querem liberar o documento. Na lei isso não é permitido, mas as escolas fazem isso. Então eu fui transferida com meu atestado de escolaridade, né, para uma escola, só que essa escola só tinha até uma determinada série, depois dessa determinada série eu precisava ser transferida novamente. E aí nessa que eu fui transferida novamente, chegou também até uma certa série, que era só o ensino fundamental, eu precisava ir para o médio. Quando eu fui para ir para o ensino médio, a escola que eu estava, eu já tinha passado por 2 escolas, ela não podia mais me transferir com atestado, ela precisava do meu histórico escolar. E aí eu fiz, e agora resolve como essa situação? E aí a diretora falou, você vai ter que ir na escola particular, pedir seu histórico, e para você continuar a transferência, né? E aí eu fui lá e a diretora foi resistente e disse que não ia de forma nenhuma me dar aquele histórico sem que minha mãe pagasse a mensalidade. Naquela época eu não lembro exatamente qual era o valor, mas eu acho que era por volta de uns R$400. E R$400 era muito dinheiro, né? E minha mãe de fato não tinha. Eu lembro que minha mãe conseguiu resolver, graças a Deus. E aí eu peguei o meu histórico, né? Tive que passar por uma escola para depois passar pela outra e ela me liberou esse atestado. E a escola estadual, ela tem uma quantidade de vagas limitadas para o aluno estudar pela manhã. É muito difícil você conseguir uma vaga para o aluno estudar de manhã, então você tem que dormir na fila. E como eu disse, a minha mãe trabalhava perdendo noite, né? 24 horas. E ela falou para mim que ela não teria como ir para uma fila para ficar lá para mim estudar de manhã. Que se eu quisesse estudar de manhã, que eu fosse para a fila. E aí eu lembro que eu fiquei lá nessa fila, né? Eu fui 3 horas da manhã, fiquei até outro dia e eu esperei a minha mãe chegar para me matricular. E aí, mais uma vez, a minha expectativa no outro me gerou uma frustração, porque a minha mãe ela não apareceu para me matricular. E quem me matriculou foi um cara que estava lá na fila, porque eu pedi a ele para me matricular. Então, isso para mim foi o cúmulo, sabe? Porque eu sempre criava aquela expectativa, né? Não, dessa vez vai. Não, dessa vez vai. Dessa vez vai ser diferente. E não foi. Então, como eu disse, era para tudo dar errado, né? Na minha vida era para mim ser uma pessoa muito revoltada e tal. E graças a Deus, Deus foi me conduzindo por caminhos. Porque não era nem pra me querer estudar, já que não tinha meu histórico mesmo, né? Uma revolta, né? Uma revolta, não vou estudar, mas não gostar, nunca gostei de estudar. Então, pra que então vou com o ensino médio? Vai ser, eu vou lançar essa responsabilidade da minha vida em cima de minha mãe. Vou dizer, eu não estudei porque minha mãe não me permitiu que estudasse. E aí serve para todas as pessoas que estão nos assistindo. É um recado para você, né? Quem você quer ser no futuro. Exatamente. Olha o que ela pegou, né? Ela pegou, olha todo o histórico, todo o perrengue, toda a guerra, né? Ela poderia jogar para alguém, mas não, ela foi, seguiu com todos os percalços e venceu. Exatamente. E Continua, né, meus pensamentos aqui. Você é filha única de sua mãe? da minha mãe, sim. Sim. Você já parou para pensar, não só você, né? Eu costumo olhar os 2 lados, né, da moeda. E aí eu fico pensando aqui, será que essa modelagem de ser mãe, será que não foi a única que foi apresentada à sua mãe? Exato. Sabe, eu fico assim pensando, às vezes a gente fala, né, a gente fica falando, porque minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, não esteve presente e tal, e isso fere, isso cria feridas, isso traz consequências, né, quando, na fase adulta, porque a criança do passado, infelizmente, ela não fica lá no passado. Ela acompanha a gente, Sim. né, na nossa vida adulta, na nossa velhice, ela acompanha a gente. Então, dependendo como essa criança do passado foi conduzida, ela vai continuar guiando as nossas vidas quando adulto. Entende? Então, assim, talvez a criança do passado de sua mãe acompanhou ela
né, nessa maternidade, e a sua criança do passado vem te acompanhando até hoje, porque você tem marcas, né? Você tem marcas, você tem lembranças de ausência de mãe, ausência de pai, né? Você fala assim, minha mãe me deu o melhor, o que era o melhor para ela. Sim. Talvez foi apresentada a sua mãe que o melhor que se dá a uma filha é isso, é comida, bebida, bens materiais, e isso é presença, isso é amor, e isso é uma linguagem de amor, talvez na mente dela. Só que ela não sabia que enquanto ela te dava o que ela achava que era o tudo, você estava vivendo o nada. E hoje essa criança te acompanha, não só te acompanha, como acompanha muitos que estão nos ouvindo hoje. E pensando nisso, eu já queria deixar uma reflexão aqui, né? Eu fui desafiada pelo meu professor a ler um livro que ele me deixou, sabe? Eu falei, isso não bate com o que eu acredito. O nome do livro era A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. E aí eu peguei esse livro e falei assim, a vida não tem utilidade se for para o professor e para quem escreveu esse livro, mas para mim tem, para a Eliana tem. E aí eu comecei a ler esse livro, eu tinha que apresentar um trabalho baseado nesse livro. Eu falei, o que é que eu vou falar lá? E dentro desse livro eu encontrei um capítulo que fala sobre a utilidade da vida, né? O que os seres humanos têm feito com a vida. Na verdade, eu descobri que realmente a vida não é útil. A vida não é sobre ter utilidade, né? E sua mãe, sua avó, sua tia, sei lá, talvez tinha essa visão, né? De correr atrás, de ser melhor, de não sei o quê. E hoje é o que estamos apresentando às nossas crianças, nossos adolescentes, né? Sobre a utilidade. E a vida não é sobre ter utilidade. A vida é muito mais do que isso. A vida é algo livre, é algo... Krenak, ele compara a vida como uma dança, mas não uma coreografia, né, que ele chama de ridícula, padronizada, mas ele chama de uma dança livre, onde você pode dançar conforme a batida do seu coração, entende? Então, assim, hoje o que estamos fazendo com os nossos filhos, nossos adolescentes, as mães saem, né, trabalham 48 horas, a 24 horas que estão em casa, estão esgotado, não tem esse tempo para os filhos, e os filhos vivem assim, exatamente como Nária viveu, sozinho, na solidão, sabe? Em um campo solitário. E hoje a gente tem feito isso. Eu quero trabalhar porque minha filha tem que ter o melhor relógio, a melhor roupa, a melhor comida, e eu estou dando coisas que têm, sabe, preço, coisas caras, mas eu não estou dando aquilo que tem valor, aquilo que tem importância, que é tempo, que é escuta, que é presença, sabe, que é um ombro amigo, que é um toque, que é um abraço, e assim a gente tem seguido, sabe, e assim a gente está seguindo, criando jovens como Naira, como eu fui, como pastor, só que hoje estamos vivendo uma nova geração. Sim. A criança do passado, ela não abandona a gente. Hoje nós estamos vivendo uma fase de cura mesmo, de procurar entender, de procurar se entender, de saber quem somos, sabe? Por que eu disse a Nária aqui no começo? Você não gosta ou você tem medo do novo? Você não gosta ou isso te assusta? Ou você tem medo? Entendeu? Então, assim, o que estamos trabalhando aqui é isso, sabe? É viver um novo, é se descobrir, é descobrir que não é que eu preciso me permitir viver um novo. Eu preciso uma desconstrução cultural, eu preciso entender que minha mãe foi aquilo ali, né? Mas o melhor que eu quero ser não é ser indiferente, sabe? O melhor que eu quero ser é o melhor de escuta, é o melhor de presença, é dar valor, que realmente tem valor, sabe? Que é aquele tempo de qualidade. E é por isso que hoje a gente tem um número absurdo, principalmente de jovens doentes, emocionalmente falando, por causa disso aí. Aí talvez você esteja aí se perguntando, pô, por que essa história? Por que tá contando da vida dela? Porque aonde queremos chegar é mostrar a você como aquela criança de Nária estava doente, e como essa criança de hoje está buscando essa cura, e como essa criança de hoje está se permitindo, né? Porque hoje Nária está vivendo muitas coisas que nem ela acreditava, como casamento, família, né? Um apresenta uma coisa, uma apresenta... Nária está se permitindo viver. Você falando sobre essa situação, é justamente essa ideia, né, da vítima, né? A mãe, né? O que foi que ela viveu? É a vítima que gerou vítima, né? Então, assim, nós estamos em um mundo assim, são vítimas que geram vítimas. Então, esse podcast é justamente para a gente dar um baixa nessa situação, quebrar esse ciclo, né? E aí fica uma pessoa como ela, né, voltando um pouco para o nosso Setembro Amarelo, e aí que se permite, de repente, teve uma frustração, não sabe lidar com a frustração, e aí chega em um ponto, né, de adoecer emocionalmente ao ponto de realmente pensar em suicídio.
ninguém me ama, ninguém nunca me amou, eu nunca fui importante para ninguém. E aí você vai fortalecendo isso vai te dominando. E aí você, quando você vê, você já está em um nível tão avançado, doente emocionalmente, que aí você para e fala assim: se eu morrer hoje, ou se eu tentar contra a minha própria vida, ninguém vai sentir falta, tanto fez, tanto faz, que a minha história, o tempo todo eu fui sozinha. Então, tanto fez, tanto faz. Então, é sobre isso que a gente está querendo construir aqui, né? Nesses podcasts que a gente está gravando aí. É o tentar, entender que a vida é bela, contemplar o belo. Ah, passou, tá lá, eu vou cuidar da minha criança, eu vou entender minha criança, mas eu preciso seguir. E existe, Nari, quem está me ouvindo, existe 2 quartos. Existe o quarto do passado e o quarto do presente. Infelizmente, às vezes, a gente vai precisar ir lá no quarto do passado. Porque não tem como a gente esquecer quem somos. Sim. Isso faz parte da sua história. Mas vai ter momento que você vai ter que sair do quarto do passado e vir para o quarto do futuro. Porque o futuro te espera, sabe? O futuro te espera, você que está aí. Então, é preciso sim entrar no quarto do passado, revisar quem você foi, olhar, compreender a sua história, compreender a sua criança e dizer para ela: tá tudo bem, mas agora eu preciso ir, eu preciso sair, porque tem um quarto do futuro me esperando. Sabe? Então, assim, não é sobre parar a nossa vida no quarto do passado, é sobre seguir em frente. E de vez em quando, sim, a gente vai lá no quarto do passado, porque as pessoas acham que vai deixar, que nunca mais a gente vai lembrar, que isso... Não, a gente vai lembrar. Tem que esquecer. Tem que esquecer, não, a gente vai lá. E hoje você é quem você é hoje, sim. Não vamos invalidar tudo que você passou. Essa menina guerreira, essa menina forte, determinada que você é, sim, faz parte da sua história. Foi o que você conseguiu construir. Quando o seu eu estava sendo construído, foi isso que você tinha no momento para formar o seu eu e fazer ele ir embora e ser a Ariana hoje de 25 anos. Mas tem muitas coisas ainda para você construir. Exatamente. Tem muita coisa ainda para você viver. Não para no quarto do passado, sabe? A sua criança interior, ela vai estar ali, sua criança interior, ela vai estar ali, sempre ali, mas você com paciência com a sua criança, você vai dizer: vamos embora, porque o quarto do futuro nos espera. E eu digo isso em alto bom som. O processo de cura, ele é doloroso, ele é muito difícil, mas quando a gente se permite vivenciar esse processo, por mais doloroso que seja, o bem que isso faz é surreal. Porque hoje eu acredito que eu sou uma pessoa curada, porém cheia de marcas. Tudo que eu vivi não é invalidado. Eu levo coisas de lá, boas e ruins, mas hoje eu consigo ter um relacionamento saudável com a minha mãe, né? Eu passei por um processo de aceitação, de perdoar, de olhar olho no olho e dizer: isso aqui me magoou, isso aqui me magoou, isso aqui me magoou. E a minha mãe, ela soube reconhecer, soube pedir perdão, e hoje, com atitudes, ela tenta ser diferente. Hoje a gente consegue ter uma relação de mãe e filha, né? Antes eu dizia assim: eu não tenho uma relação de mãe e filha com minha mãe, eu tenho uma relação de amiga, né? Eu não sabia o que era ter uma mãe. E hoje a gente consegue, né, ter uma relação de mãe e filha. E ela, além de ela me pedir perdão, ela modificou as atitudes dela. Então isso é importante. Não adianta só a gente pedir perdão um pro outro. A gente precisa modificar o nosso jeito de ser, onde machuca o outro, onde dói no outro, até mesmo para a gente mostrar que a gente está tentando, né? Vai errar, vai falhar, mas essa mudança é essencial. Amiga, me diz uma coisa, quando é que você percebeu que poderia reescrever sua história, apesar de tantas dores? Eu ainda não sei completamente, não. Eu só acho que hoje eu tenho uma caneta e um papel na mão, né? E se a gente ficar se colocando o tempo todo nesse lugar de vítima, a gente não vai conseguir evoluir na nossa vida. Então, eu entendi que passei, acabou. Eu preciso ser alguém diferente, eu preciso mudar isso. Eu não posso replicar o que talvez veio de geração em geração lá atrás, né? Minha avó sofreu algo com a mãe dela, minha mãe sofreu algo com minha avó, e aí eu sofri algo com minha mãe. Eu preciso ser diferente, eu preciso botar um basta nisso, precisa ter um ponto final. Então, eu falei assim: não, eu só preciso ser diferente na questão de ser alguém melhor, não transmitir as minhas feridas, não respingar em outras pessoas
Apesar que isso, às vezes a gente fala de uma forma como se fosse fácil, mas não é fácil você não respingar no outro. É você, às vezes, quando respingar, você... Calma. Estou fazendo isso que era igual, e isso machucava. Então, vamos tentar ser diferente, vamos tentar ir por esse outro caminho. Então, eu ainda não sou perfeita nessa questão, mas eu tento todos os dias fazer de uma forma diferente. Uma pergunta que é desafiadora. Se hoje você tivesse a oportunidade de voltar para essa criança, o que você falaria para ela? Eu acho que eu não tenho uma palavra formada ainda. Eu acho que o que eu faria de certeza mesmo, se hoje eu conhecesse uma criança, né? Eu não digo nem a minha criança, se eu conhecesse uma criança que passou por tudo que eu passei, eu só abraçaria e escutaria. Eu acho que o momento da escuta, ele é muito importante. Eu muitas das vezes não fui ouvida por ninguém, né? Eu não tive alguém para parar, sentar e falar assim: o que está acontecendo, meu filho? Por que você está assim? O que que tem? O que que tá dessa forma? Como é que eu posso te ajudar? Ninguém nunca chegou para mim para falar dessa forma. Então, hoje eu acho que eu abraçaria essa criança e diria assim: eu tô aqui. Você tem alguém por você. Eu vou lutar por você. Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu posso não ser ninguém da sua família, mas o que eu puder fazer, eu faria de fato por essa pessoa. Mas uma palavra, eu acho que não conseguiria resumir, porque não foi só falta de palavra, foi, como eu disse, né? A falta de afeto. Chegamos nos momentos finais do nosso podcast. E aí tem uma pergunta que serão feitas para todos e que eu acho que cabe essa questão dessa análise, né? E como eu fiz com outras pessoas, também vou fazer com você. Sim. Isso é um desafio grande e eu vou tentar que você resuma essa pergunta, talvez em uma palavra ou em uma frase. A pergunta é o seguinte: muitas feridas não aparecem no corpo, mas ficam na alma. Quais marcas emocionais você carrega até hoje? Eu acho que hoje eu tenho uma necessidade de ser vista, eu tenho uma necessidade de ser ouvida, por isso que eu sou muito comunicativa. Em rodas que eu estou, eu preciso falar, eu tenho uma necessidade de falar para que alguém me escute, né? Eu tenho essa falta de confiança em mim mesma, eu nunca acho que eu sou capaz de concluir algo que eu comecei. Eu sou muito perfeccionista, então se eu não fizer tudo da forma mais perfeita possível, por ter tanta essa cobrança, eu não presto, eu não vale, é melhor que eu não faça. E eu falo que em todas as áreas da minha vida, na área espiritual, na minha área de relacionamento, eu não consigo depender de ninguém. Eu tenho a necessidade de ser muito independente. Eu preciso fazer por mim, porque se eu não fizer por mim, ninguém faz. Então, se a pessoa chegar para mim e falar assim: poxa, eu vou armar seu guarda-roupa, fique tranquila que eu vou armar. Eu falo: não, eu tenho que armar logo, porque não vai vir nada, ele vai arranjar uma desculpa, e aí ele não vai aparecer, ele não vai chegar, então eu preciso fazer, porque se eu não fizer, se eu não for atrás, ninguém vai fazer isso por mim. Então, a minha falta de confiança também no outro, eu não confio muito nas pessoas quando se trata relacionado a mim, eu sempre acho que alguém vai me machucar, que em algum momento alguém vai pular fora do barco, me deixar para trás. É dessa forma que a gente chega no nosso final do nosso podcast. Eu acho que a história de Naira, principalmente, a palavra que eu tenho para você hoje é parabéns. De verdade. E parabéns por tudo, sabe? Parabéns porque você conseguiu reescrever uma história totalmente diferente daquilo que foi te mostrado e te ensinado, sabe? Então, cada um tem aqui umas considerações finais, e eu deixo as palavras agora com vocês, a deixar suas considerações finais do que foi esse podcast, o que foi essa aula, o que foi a sua história. Na verdade, eu tinha preparado algo, mas desde ontem que estava no meu coração de falar isso aqui. Eu conheci Naira já tem alguns anos, só que a gente nunca foi próxima. E aí eu lembro que teve um momento que a gente estava em um lugar e ela passou mal. E aí eu fui dar socorro, porque só tinha os dois pastores. Só tinha os dois pastores. E aí eu tinha que ir como mulher, né? Ela era uma mocinha, uma jovenzinha, e eu fui. E na hora eu que entrei com ela. E ela estava meio assim, desacordada e tal. E eu lembro que eu fiquei segurando a mão dela e volta e meia eu fazia um carinho, porque eu sou muito do toque. E eu beijava a testa dela, fiquei ali segurando a mão dela, alisava o cabelo e tal. E aí, depois, aconteceu algumas coisas comigo e eu saí, né, da vida de Naira, assim, e isso criou uma revolta muito grande nela, em relação à minha pessoa. E eu nunca entendi o que foi que eu tinha feito, né?
E aí um dia a gente se encontrou de novo, já na Hellbot. E aí ela queria conversar comigo, queria me pedir perdão. E aí ela falava, só que não se encaixava. E aí eu lembro que no meio da conversa ela olhou pra mim e falou assim: você me abandonou no momento que eu mais precisei de você, com a revolta, sabe? Aí eu fiquei sem entender. Você me abandonou. Eu não me esqueci naquele dia no hospital, você comigo, você entrou, você alisou meu cabelo, você segurou minha mão o tempo todo. E você, tipo, criou expectativa em mim, depois você sumiu. Só que naquele dia que ela falou isso, eu só pensava assim, eu disse, meu Deus, eu só fiz estar presente com ela naquele momento, que hoje era a liderança dela também de jovem na época, só que eu também estava doente na época, e eu não tinha como suprir ela no que ela precisava, só que eu não entendi. E aí passou alguns meses, a gente sentou para conversar, e eu pedi para ouvir a história dela. E quando ela me contou, eu entendi o porquê que foi tão revoltante para ela eu estar com ela naquele momento e depois sumir. Porque é sobre tudo isso que Nária contou hoje, sabe? Ela nunca, talvez, viveu aquele momento de alguém tão próximo, num momento tão difícil da vida dela, e depois a pessoa sumiu. E eu entendi, né, a história de Nária. Depois daquele dia que ela me contou a história dela, eu senti a necessidade, a obrigação, o amor, o carinho de estar perto, de estar com ela, porque eu entendi tudo, por que que ela se revoltou tanto, porque eu sumi, né? No fundo, eu não tinha feito nada grave com ela, no meu ponto de vista, mas eu fiz, foi magoar, mexer na ferida dela, sabe? E aí, depois desse dia que eu ouvi a história dela, eu me senti assim, no dever, na obrigação de amar, de respeitar a história dela, de estar com ela, de segurar a mão dela, seja qual for o momento, de alegria, de tristeza. Então, minha reflexão com isso aqui, esse pedacinho da nossa história, é sobre respeite a história do outro. A gente nunca vai saber porque a pessoa desequilibrou, porque a pessoa gritou, porque a pessoa se isolou. Eu só sei dizer que por detrás de todo o indivíduo, ele tem uma história, sabe? Ele tem uma história. Talvez ele não teve a oportunidade de entrar na sala com você para contar a história dele, para que você pudesse entender. Mas eu acho que hoje, agora, nesse exato momento, é o momento de você pensar, sabe? Aquela pessoa que você critica, que você deixa no canto, que você não consegue manter um relacionamento saudável, que você isola. Talvez ela só está precisando que você sente em uma sala com ela e escute a história dela. Porque só depois de escutar a história da pessoa, a gente passa a entender. E a gente passa a não ver mais a pessoa como uma pessoa que a gente despreza, que a gente não consegue ter um contato. Quando a gente entende o problema, quando a gente entende a história da pessoa, tudo muda. O olhar muda, a expectativa muda. E foi isso que aconteceu comigo e com Nária, né? Eu aprendi a respeitar a história dela, né? E estou aqui com ela. Então, minha reflexão é: respeite a história daquelas pessoas. Você nunca vai saber o que ele está passando, vivendo naquele momento. Isso foi tão importante para a Naira, porque no momento mais difícil, na hora da cerimônia dela, foi a você que ela recorreu. Foi. E o casamento para a Naira foi algo que para ela é muito importante na história dela. Foi algo que ela desejou, foi algo que ela batalhou, foi algo que ela quis. E nesse momento difícil, naquele momento, todo mundo estava flor da pele. No momento, ela que ela te trouxe de novo. No momento do casamento de Nária, foi um momento que me fez lembrar. Eu não podia falar lá, mas do dia que eu fiquei com ela no hospital, eu vi como que Deus me deu mais uma oportunidade de falar: eu estou aqui com você e não vou te abandonar mais. Ela dentro do carro tendo uma crise fortíssima de ansiedade, e as amigas não conseguiam acalmar, a mãe não conseguia acalmar, e eu só cheguei, peguei na mão dela, sabe? Não falei muito, eu só estive. E ela se acalmou, respirou, e eu falei: eu tô aqui com você, eu tô ansiosa para viver esse momento com você. E ela saiu. E ela saiu, e foi algo assim sobrenatural para nós duas, né? Então, é isso, gente. Vai, pastor, corta esse clima aí. Vai. Tá chorando, não, agora é o pastor, vai. Por favor, faz coisa para dar risada agora. Agora é hora de rir. É pra rir? Não vou chorar mais não. O casamento de Nária foi... Oh, meu Deus do céu. Foi assim, algo tão impactante, sabe? A história vivida que ela passou. E por um instante, né? Parece que tudo ia virar, ia mudar. Nós estávamos presentes, né? E o carro foi danificado, né? Tanta situação.
e a gente presente ali com Nária, mas eu tenho uma história aqui dentro da Bíblia, que é um moço que nasceu doente, cego, e o texto diz que Jesus viu o cego. Ao passar, Jesus viu o cego. Jesus não falou nada, mas os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Olha a pergunta, quem pecou? E aí Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Aconteceu para a glória de Deus. Então, olhando para Naira, todo o enredo, toda a história, hoje ela chega nesse ápice, né? De edificar a sua vida, de testemunhar para você. Talvez você se identificou muito com essa história. E é para a glória de Deus. O sofrimento não é para a morte, é para a glória de Deus. Você vai aprender muito. Nária aprendeu muito. Hoje casada, abençoada, debaixo dessa graça do Pai. E eu quero dizer para você, nos acompanhe, porque tem muitas histórias para edificar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então aqui nós ficamos com o Pode Cura, Curados para Curar. Deus te abençoe. Amém. Antes de a gente encerrar, amiga, eu queria saber quais são suas contribuições finais. Eita. Muita emoção, viu, gente? Eu não estava preparada para isso, não. Mas se cuide, se preserve. Você não está sozinho quando você acha que algo está difícil para você. Para outra pessoa tá vivendo, né, o seu momento também, nunca é só você. E às vezes não é sobre você. Às vezes vai ter coisas que você vai precisar passar na sua vida para edificar a vida de outras. Então, hoje, entre aspas, né, eu me sinto uma privilegiada por ter passado por isso tudo. E hoje estar aqui contando um pouquinho da minha história, para ser um testemunho para a sua vida, para uma edificação sua. E quem sabe amanhã ou depois, não é você que está aqui contando a sua história para edificar outras pessoas. Então, é muito bom quando você tem um testemunho, principalmente na presença de Deus, porque você entende que nada é em vão, nada é por acaso, tudo é para a edificação do próximo. A minha contribuição para esse momento é que presente não é presença. Eu acho que algo que ficou muito marcado na história de Nária é isso. Eu acho que é uma reflexão para você pai, para você mãe, para você que cuida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. É muito fácil dar títulos para ele, adjetivar de alguma forma negativa, mas lembre-se, presente não é presença. E para a gente fechar, eu queria falar um texto que é para você refletir, não somente hoje, não somente agora, que diz assim: existem histórias que a gente não lê em livros, mas sente na pele. E hoje sentimos. Sentimos a dor de quem cresceu tentando se encontrar em meio ao vazio, de quem aprendeu a caminhar sem chão, de quem teve que amadurecer antes da hora. Mas também ouvimos a força de alguém que, mesmo com o coração pedaçado, decidiu seguir. Não porque era fácil, mas porque desistir não era uma opção. Se essa história tocou você, abrace ela, não com pena, mas com respeito, porque quem sobreviveu a tanto merece ser lembrado não pela sua dor, que viveu, mas pela coragem que decidiu. A você que ouve até aqui, que ouviu, que participou, que interagiu, que foi tocado com essa história, obrigado por escutar, não somente com os ouvidos de uma pessoa que não tem atenção, mas com o coração. E você que teve a coragem de contar, sua voz é semente e vai florescer em um lugar que você nem imagina. Até breve, que isso aqui nunca seja um adeus, mas seja uma reflexão para você. Nós vamos orar e eu gostei dessa frase. Presente não é presença. E eu quero acrescentar, mas presença é um grande presente. Verdade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa presença, queremos te agradecer pelo teu fortalecimento, pela vida da Náira, pela coragem, pela disposição e disponibilidade. Que todos sejam completamente agraciados com o teu poder. Meu Deus, por essa participação nossa, que muitas vidas sejam edificadas, fortalecidas e restauradas.
para a glória do teu nome. É o que oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.